Salve, salve nação! Separei uma sequência insana aqui, galera, de informações do nosso Mengão que enfrenta o Fortaleza hoje. Temos aqui as prováveis escalações para Fortaleza e Flamengo. Os dois times têm 7 desfalques. Temos aqui também a arbitragem e o VAR me preocupa, cara. Wagner e Huey. Esse cara é ruim demais e ele será o VAR de Fortaleza e Flamengo. Temos aqui cortes da Band com o programa Jogo Aberto, com o Esporte na Band. Temos aqui também ESPN Brasil, tudo para você ficar bem informado, para você ficar sabendo quem são os desfalques de Flamengo e também do Fortaleza, tudo num vídeo só, então merece muito seu like, a sua inscrição aqui no canal se você é rubro-negro, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho, tá bom? Vou deixar na descrição os links como créditos da Band e também da ESPN Brasil. E mais, hein, galera? Temos aqui também um corte do debate do Jogo Aberto falando sobre o jogo de Palmeiras e Cruzeiro, que é um jogo importante também para a gente pensar em título, né? O Palmeiras tem problemas, vai ter que poupar contra o Cruzeiro e o Flamengo a gente já sabe, né? Então, vamos lá para o vídeo, simbora. Pontos esse final de semana no Brasil. Isso sempre é importante. Mas é uma tarefa tipo no estilo Palmeiras e LDU. É o seguinte, vamos lá. 30ª rodada vai começar amanhã com o Atlético Mineiro e Ceará. Estão tudo parecidinhos aí na tabela, né? Assim como Vitória e Corinthians. E aí Fluminense bem melhor, ou um pouco melhor que o Inter, contra o meu Colorado, no Rio de Janeiro, Maracanã. E aí segue, olha, Sport e Mirassol, Fortaleza e Flamengo no Castelão. O São Paulo, do nosso trio aqui do Jogo Aberto, recebe o Bahia. Agora é com vocês, hein? Peguem essa. Eu não consegui. Foi muito pesado. Botafogo e Santos. Olha que clássico, hein? Que história. Santos, que necessidade pro Santos. Grêmio e Juventude Clássico Gaúcho. Tem que ganhar. Não, vamos empate. Tem que ganhar. Se não ganhar, se atrapalha. A situação lá embaixo não sei tá lá, tão já nem sei mais o que penso. Bragantino e Vasco da Gama. Ó, o Vasco do Diniz, sensação atual. Jogando muito. E aí, para finalizar essa eletrizante rodada, esse jogo que já está na cabeça de todo mundo, Palmeiras e Cruzeiro. Classificação, querem ver? Eu não. Vamos, cadê? Aí que tá o problema, ó. Nossa Senhora. Palmeiras e Flamengo estão com a mesma pontuação, mesmo número de jogos. Lembrando que o Palmeiras ainda faz aquele clássico atrasado com o Santos e o Flamengo enfrenta o Sport fora de casa. O detalhe é que o Verdão tem uma vitória a mais do que o Mengão. E esse final de semana, meio atrapalhado pela Libertadores, atrapalhado não, porque Libertadores é incrível. O problema é que ela também deixa o Brasileirão enfraquecido para as duas equipes. Você tem que pensar numa competição continental e, ao mesmo tempo, administrar o brasileiro. E aí, quem vai fazer isso melhor, Capela? Tem que jogar com força máxima. Eu acho o negócio uma bobagem. Eu não quero ser repetitivo, mas esse negócio que o Chico fica falando, não, porque, atrapalha. Mas você acha certo sair do Rio de Janeiro, ir pro Ceará, descer pra Argentina? Eu vou falar o que me incomoda aqui. Quando um time tem só 2 competições pra jogar, todo mundo reclama. Tio Competition. Todo mundo reclama. Veja só, não tem calendário, não entra dinheiro, não tem jogo, receita, etc. Aí quando você tem 4 ou 5 competições pra jogar, você reclama e tem que poupar. É uma contradição gigantesca. Mas quem é que diz que vai poupar? É isso que eu tô perguntando. São os 2 melhores elencos do continente com mais investimento. É fato. Tem que colocar força máxima. Por que o Aníbal não jogou ontem? Frescurada. Por que o Aníbal não jogou ontem? Porque o Abel errou. Ele tá machucado. O Abel errou. Ele falou Você na acha que o coletiva que não Aníbal podia. Moreira foi bem contra o Flamengo? Não, mas o Emiliano Martins foi Só péssimo. pra lembrar também. E o Aníbal? Por que ele tirou o Bruno Fux ou não colocou o Bruno Fux de primeiro volante? Porque foi mal contra o Pedro. O Pedro deitou Maurício nele. não estava no jogo, não? Tava no banco de reservas. É o melhor jogador que tem... Que, até o que momento mudou a no vida Palmeiras. contra o São Paulo. Pois é, e ele tem entrado durante as partidas e tem mudado a cara do jogo, tem implantado velocidade. Então, assim, o Abel também ele traz umas convicções que nos deixa, assim, de mãos atadas para tentar imaginar o que ele pensou. Porque um jogador como o Maurício, você não colocar no jogo dele... Foi uma demora que ele teve para colocar o Flaco Lopes no time. E já que o Edu apanhou pra caramba hoje, né? Que o Edu vai voltar pra casa meio tonto, né? Tá zonzo. Uma vez na vida, Mas, pelo Edu, menos. você quer a experiência? Nos últimos 7 jogos do Palmeiras, em 6 deles o Palmeiras conseguiu 3 gols ou mais de diferença na área de confiante, quadra. rapaz. Mas tomou gol? Em praticamente todos tomou gol. Ganhou de 5. Então não adianta Ganhou de nada. 5. Mas Então não adianta Ganhou de 5 nada. e aí vai pros pênaltis. Leva. Pode ir pros pênaltis, não pode? Ir pros pênaltis. Agora, só lembrando, gente, 3-0 vai pra pênalti. Então, pode ir pênalti.
A diferença de 3 gols é pênalti. E aí envolve o cansaço, a parte mental também. Jogando em casa com a torcida. E outra, o Palmeiras já tá vivendo aí uma turbulência que a torcida já tá cobrando muito o Abel. Isso também pode cobrando o Abel? Como assim? Se você olhar... Pode cobrar o Abel? Se você olhar nas redes sociais... Então vira a câmera, olha pra câmera e fala que o Palmeiras vai classificar. Vai classificar. O Palmeiras vai classificar quinta-feira. Me cobra, como você fala, me cobra na sexta-feira. Se ele conseguir, você tá com ele. Eu só vou acompanhar de camarote. Do Flamengo, que se deu bem, ganhou do Racing por 1-0, mas se deu mal em relação ao Pedro, perdeu um jogador que é fundamental, que é importantíssimo no ataque, o Pedro com uma lesão. E agora, quem será o substituto dele, hein, Felipe Luiz? Deixou sequelas no Flamengo. A principal delas foi a lesão de Pedro. O atacante teve uma fratura no antebraço direito, confirmada ontem, após ser reavaliado pelo departamento médico do clube. O camisa 9 teve o braço imobilizado. É desfalque certo para os próximos jogos e pode perder até uma eventual final de Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, conforme explicou o doutor Marco Aurélio Cunha. Pelo menos aí 30, 45 dias. Às vezes na mão, você faz uma luva protetora e tal, tudo bem. Agora, na face externa do antebraço, e que é uma zona de apoio, e é uma fratura incompleta, sem desvio, ou completa sem desvio, é perigoso você jogar e essa fratura piorar. Sem Pedro, o técnico Felipe Luiz tem 3 opções. Usar o equatoriano Plata como falso 9, como já aconteceu recentemente, dar uma nova chance a Juninho, que não é utilizado há quase 3 meses, ou, mais uma vez, improvisar Bruno Henrique na função, embora o atacante tenha dito, depois da vitória sobre o Racing, que não quer mais atuar como centroavante. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não, e ele entendeu super bem isso. Então, o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo, é um centroavante de seleção brasileira. Que momento, hein, Bruno Henrique, para você dar essa entrevista, hein? Pelo amor de Deus, velho. Eu também estava jogando de fora de posição, né? Onde eu não gosto muito de jogar de 9. E conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem, então acho que é saber lidar com a situação. Felipe Luiz comandou hoje pela manhã, no Ninho do Urubu, o último treino antes do duelo contra o Fortaleza. A delegação rubro-negra viaja na parte da tarde para a capital cearense, onde amanhã entra em campo na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo na briga pelo título brasileiro e com a possibilidade de assumir a liderança em caso de tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo terá uma equipe bem modificada. Além de Pedro, outros 2 desfalques estão confirmados: Eric Pulgar e Carrascal, suspensos. Léo Ortiz, que ainda não está totalmente recuperado de um estiramento no tornozelo, deve ficar como opção no banco de reservas. E outros jogadores, como Alexandro e Jorginho, podem ser poupados pela sequência de jogos. Ronaldão, e agora sem o Pedro, que você vem elogiando demais nos últimos dias. Mas o Felipe Luiz, ele tem... assim, muitas vezes quando ele coloca o time dele no primeiro tempo, ele coloca um time para cadenciar o jogo e no segundo tempo ele usa a velocidade. O que vai mudar muito aí, ele vai jogar sem o centroavante, colocar o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique. Que gosta de velocidade, gosta de correr que também. Que pediu há poucos dias para não jogar mais como 9. Então, mas vai ter que ser no sacrifício aí, porque o Pedro machucou, a gente não sabe se ele vai voltar ou mudar a característica do time, deixar mais móvel o ataque, né? Porque ele tem peças para isso. E rápido, né? O Flamengo vira um time rápido no ataque, porque tem essas peças boas aí para colocar o Felipe. Fortaleza e Flamengo, jogo no Castelão. O Cícero Melo chega com as informações. Olá, fã de esporte. Fortaleza e Flamengo jogam neste sábado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em Fortaleza, no estádio Castelão, às 19h30. O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos ganhos, mesmo número de pontos do líder Palmeiras, mas com uma vitória a menos, 18 contra 19 do time paulista. Já o Fortaleza está no Z4, na penúltima colocação em 19º lugar, com apenas 24 pontos ganhos. O técnico argentino
Bragantino, Martim Palermo, tem 2 desfalques por suspensão em sua equipe. O atacante Lutero e o zagueiro Kusevich, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Em compensação, tem 4 jogadores voltando de suspensão. O atacante Daverson, o outro atacante Bareiro, mais Gaston Ávila e Pablo Roberto. Já o técnico Felipe Luiz também tem desfalques. 2 por suspensão, o volante Eric Pulgar e o atacante Carrascal, suspensos pelo 3º cartão amarelo. E ainda tem 2 desfalques por lesões. O Pedro, atacante com essa fratura no antebraço, ele está inclusive fora do jogo da próxima quarta-feira, jogo decisivo lá em Buenos Aires contra o Racing, pela Libertadores da América, valendo uma vaga para a final da competição. Outro que também está lesionado é o atacante Everton Cebolinha. Ele está com uma lesão no músculo do quadril, uma lesão muscular, e não tem condições de jogo nas próximas 2 ou 3 semanas. O jogo do primeiro turno, na 11ª rodada, no dia 1 de julho, que aconteceu no Maracanã, teve uma goleada do Flamengo por 5-0 diante do Fortaleza. 2 gols do Luiz Araújo, 1 do Arrascaeta, 1 do Michael e 1 do Everton Araújo. O tamanho do desfalque, números dos principais atacantes do Flamengo na atual temporada. A gente tem na direita a soma de gols mais assistências e no meio ali o número de jogos. Dá para perceber que o Pedro tem 15 gols e 7 assistências, dá 22 participações em gols. Quem chega mais perto aí é o Luiz Araújo, que também jogou mais jogos, 12 e 8, soma 20. E aí os demais jogadores ofensivos na tela. Zupac, a pergunta que eu vou fazer não se aplica só ao Fortaleza, mas quem você acha que vai ser o substituto do Pedro como a opção principal nessa figura do 9? Contra o Fortaleza, propriamente dito, acho até mais possível que seja o Gonçalo Plata. Mas pensando em Libertadores, nos jogos mais importantes, enquanto o Pedro não volta, para mim é o Bruno Henrique, mas aí o Felipe Luiz vai ter que ter uma conversa, trocar uma ideia com o Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique falou que não queria mais jogar de 9. E associou essa sua decisão ao fato de que eu não vou querer brigar com um cara que, na visão dele, Bruno Henrique, é o melhor 9 do país, que é o Pedro. Mas o Pedro se machucou. É isso. Né? Então, assim, acho que... Não sei se o Felipe precisa conversar com o Bruno ou só escala e vamos jogar e tá beleza. Mas, pra mim, o 9, na ausência do Pedro, é o Bruno Henrique. Porque ele oferece um outro tipo de característica e contra o próprio Racing, no jogo do Maracanã, o Bruno de 9 melhorou o Flamengo, né? Em relação ao que o Pedro vinha apresentando. Ofereceu essa corrida em profundidade contra a linha defensiva do Racing, que ajudou a resolver o jogo. E é um cara experiente, decisivo, bom na bola aérea, enfim, tem atributos para jogar na função enquanto o Pedro está fora, como ele tinha atributos para jogar na função enquanto o Pedro vivia a má fase. A questão é que ele falou que não queria mais. Mas declaração do Bruno à parte, para mim, ele é o substituto. Você também? Eu penso exatamente como o Gustavo. De fato, o Felipe vai ter que conversar com o Bruno Henrique. Não no sentido de estabelecer a autoridade dele, que não me parece ser o problema, mas reforçar ao Bruno Henrique o que ele pretende, quando escala o Bruno Henrique nessa posição. Não significa que ele queira do Bruno Henrique aquele tipo de trabalho que o Pedro faz. Seria um contrassenso. O Felipe Luiz é um cara de extrema experiência no futebol e ele sabe muito bem as diferenças de características naturais entre esses dois jogadores. Eles podem ser escalados na mesma posição e terem funções diferentes. É o que, na maioria das vezes, vai acontecer. Se o Bruno Henrique realmente não quiser mais... E não tem muito sentido, a partir do momento em que o Pedro não está disponível, ele manter essa resistência, né? Uma coisa é ele dizer ao seu técnico, eu não quero disputar a posição com o Pedro. O Gabriel Barbosa disse isso, né? Não quero mais ser não quero mais ser visto como esse jogador, né? Ou, na verdade, ele disse o contrário, né? Ele queria voltar a brigar por essa... Ele queria voltar, exato. Eu me lembro de uma gestão de um jogador da comissão técnica, mas era exatamente o contrário. Era o Vitor Pereira, o técnico. Exato. Ele trabalhava muito para o Pedro por causa da mobilidade dele e num determinado momento ele disse, não, a minha posição é essa, eu quero ser esse centroavante de maior referência. No caso, o Bruno Henrique está dizendo o contrário, mas o desempenho dele, independentemente de onde ele é escalado, é tão bom que o Felipe não pode perder um jogador como esse, não pode ter desperdiçado uma opção como essa. E aí basta conversar, basta fazer o Bruno Henrique entender
que o momento pede que também ele, digamos, faça alguma concessão em relação ao lugar onde ele pretende jogar. Ele é muito bom jogador, muito bom atacante, para não estar disponível quando o Flamengo precisa, no caso da indisponibilidade do Pedro como titular. Vamos falar agora de Fortaleza e Flamengo, né? É uma partida agora muito importante, principalmente para quem está lá na parte de cima da tabela, né? O Flamengo empatado em número de pontos com o Palmeiras, 61 pontos. Agora, na tabela, se a gente olhar, Fortaleza está pressionado, hein, gente? Vamos ver o que pode acontecer. A semana foi perfeita. 2 vitórias fundamentais para os interesses do Flamengo na temporada. Além de abrir a vantagem sobre o Racing na semifinal da Libertadores. Vencer o Palmeiras no último domingo fez os líderes igualarem a pontuação. E por que não apostar em um novo tropeço do Alviverde, que emenda 2 derrotas nos últimos 2 jogos, para fechar a semana com chave de ouro. Acontece que antes de pensar no rival, é preciso cumprir com as próprias obrigações. Claro que o pensamento está dividido com a viagem para Buenos Aires. Mas antes disso, logo mais, o rubro-negro visita o Fortaleza no Castelão, um duelo de opostos. Com 2 derrotas consecutivas, o Fortaleza viu a arrancada ser interrompida após a chegada de Palermo. São apenas 24 pontos somados e cada vez mais afundado na zona de rebaixamento, ocupando a penúltima posição. ¿Querés ganar? Sí, entiendo. Pido disculpas si no estamos pudiendo conseguir eso, pero que lo están dando todo, lo están dando todo. Para escapar da queda, será necessário um aproveitamento de aproximadamente 75% nos próximos 10 jogos, ou seja, superior ao dos líderes. Para deixar a situação ainda mais delicada, o Fortaleza tem 7 desfalques hoje. Além dos 5 atletas que já ocupam o departamento médico, Kuzevic e o Lucero estão suspensos com o 3º amarelo. Pulgar e Carrascal estão suspensos pelo acúmulo de cartão. Alexandro ficou no Rio para controle de carga e Léo Ortiz, voltando de lesão, vai ser preservado. Mas a baixa que mais preocupa é a de Pedro. O atacante teve uma fratura no braço confirmada após o jogo na Libertadores e deve ficar imobilizado por até 6 semanas. Felipe Luiz vai precisar achar uma alternativa para a função de centroavante. Nos últimos jogos, o Alacian perdeu espaço no elenco por conta de mau comportamento. Juninho também não vem recebendo oportunidades e sequer é relacionado. Bruno Henrique não quer mais ser improvisado de 9 e a função deve ser destinada à Plata a partir de agora. E eu também estava jogando de fora de posição, né? Onde eu não gosto muito de jogar de 9 e conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem. Precisando de todo o apoio para fugir da situação delicada, a diretoria do Leão fez promoção de ingressos para essa partida. Mais de 26 mil bilhetes foram vendidos de forma antecipada. Boa! E aqui comigo, então, os nossos comentaristas da vez. O Armandinho, que está lá em Fortaleza. O Flávio volta para falar a respeito do time do Rio. Armandinho, começa com você, viu? O que o Fortaleza pode fazer agora? E se um Flamengo muito desfalcado, teve Libertadores no meio da semana, isso pode, inclusive, ajudar vocês, né? Bom dia para você. Bom dia, Kalinka. É uma partida onde o Fortaleza vem nessa sequência extremamente negativa e o fora de campo nesses últimos dias, o entorno, foram muito mais fortes do que falar de dentro de campo, né? Presidente Marcelo Paes, CEO Marcelo Paes, envolvendo em discussões com o ex-presidente, presidente Luiz Eduardo Girão, responsável por tirar o Fortaleza da Série C em 2017. E aí ter essa arrancada até hoje, vindo para dentro de campo, uma temporada muito ruim. Quando você vê desfalque de Lucero e Kusevic, ninguém sabe se é um desfalque ou se é um reforço. O Lucero não marca na temporada, mais 10 jogos. Então o Fortaleza vem numa situação muito difícil
numa sequência muito negativa, o pior momento de Marcos Palermo, e contamos sim, Calinca, com essa Libertadores aí, para ver se isso pode ser um fator que possa contribuir para um bom jogo do Fortaleza. Então a gente sabe que, apesar do Felipe Luiz falar que a decisão está no Castelão, que o foco está no Castelão, o jogador é ser humano e eles estão vivendo a semifinal de Libertadores. Dos 26 mil ingressos vendidos na Arena Castelão, pela primeira vez, 9 mil ingressos para a torcida carioca. Então, pela primeira vez, mais que a carta ali exigida por lei foi dada à torcida do Flamengo, a torcida que vem do Rio de Janeiro, do Nordeste, para apoiar o rubro-negro. Vamos torcer que o Fortaleza consiga fazer um bom jogo e aí igualar as forças, ser competitivo. Eu não falo de vencer o jogo, vamos ser aqui racionais, mas de ser competitivo, conseguir jogar, conseguir marcar e quem sabe aí arrancar um pontinho, eu acho que estaria de bom tamanho contra esse bom Flamengo. Calinca. Armandinho começou aqui a fala dele de um jeito que eu falei, eita, que vai vir goleada pra cima do Fortaleza. A situação tá complicada, mas no final ele dá uma amenizada. Não, mas aí também o Flamengo tá pensando lá, tem Libertadores, vamos dar uma acalmada. Armandinho, a situação não tá fácil do lado de cá, o Flávio tá rindo pra caramba, tá lá em cima na tabela. E assim, se a gente olhar pro plantel do Flamengo, todo mundo fala, tem time dentro de campo, tem um time fora de campo maravilhoso que pode entrar, mas eu te faço a pergunta aqui do pessoal que tá participando das nossas redes, viu, Flávio? O Tardim mandou, Flamengo vai com freio de mão puxado contra o Fortaleza? Por conta do Racing, claro, na quarta-feira. Passo para você a pergunta que todo mundo quer saber, é claro. Olha, Kalinka, é um bom questionamento. Isso é um bom questionamento, porque o Flamengo tem 7 desfalques para esse jogo. O Thiago trouxe muito bem na matéria, 5 deles são titulares, mas ainda tem o De La Cruz, que ficou aqui no Rio de Janeiro. Ele teve alguns problemas durante a semana, teve febre, não treinou como os demais companheiros, então por esse motivo ele ficou aqui, além do Cebolinha, que também já estava fora desde o jogo contra o Botafogo. Então a gente vai ter 5 mudanças no time titular do Flamengo. A gente deve ter, inclusive, na lateral direita, o Varela, que não está machucado, ele deve dar lugar ao Emerson Royal, ele deve voltar ao Royal, que foi titular antes desse jogo da Libertadores contra o Botafogo, mas para o jogo contra o Racing, o Felipe optou pelo Varela. Na esquerda, o Alexandre vai ficar fora, o Ayrton Lucas deve ser o titular, o Danilo está metido ao lado do Léo Pereira, que também deve começar jogando. Aí no meio-campo, sem o Pulgar, existe uma grande dúvida, porque tem o Everton Araújo, que o Felipe fala muito bem dele, mas a tendência é que o Saúl seja o titular ao lado do Jorginho, que também é considerado mais um desses jogadores titulares. E aí lá na frente a gente tem realmente algumas mudanças. O Luiz Araújo deve ser mantido entre os titulares pelo lado direito, o Samuel Lino deve retornar à equipe principal pelo lado esquerdo, e no ataque, como o Thiago bem falou, a situação do Pedro não é das melhores. Inclusive a tendência é que ele fique fora também do jogo de quarta-feira contra o Racing. Tudo isso vai depender da avaliação que vai acontecer de maneira diária com ele. O Plata deve ser o escolhido. O Alaciano foi relacionado para esse jogo, o Juninho também foi relacionado para esse jogo contra o Fortaleza, mas o Felipe deve começar com o Plata. É bom a gente frisar, Calinca e amigos, que o Plata já jogou nessa função algumas vezes com o Felipe Luiz e ele teve até uma boa atuação. Então, são algumas mudanças que o Felipe precisa fazer por conta de suspensão, por conta de lesão, mas mesmo assim o time que vai entrar em campo logo mais contra o Fortaleza é um time que tem boas chances de sair vencedor. A gente está falando do confronto de hoje, Calinca, do melhor visitante do Campeonato Brasileiro contra um dos piores mandantes. Então o Flamengo tem que fazer valer isso se ainda quiser brigar pelo título brasileiro, essa disputa com o Palmeiras. Resumindo, é vitória ou vitória, né? A pressão tá toda para cima do Flamengo. E aí eu até vou pegar aqui uma frase do Adriano Souza, que participou, para ajudar o Armandinho. Ele, tomara que o Flamengo tropece. Não sei para quem que ele torce. Né? Flávio, muito obrigada pela sua participação. Obrigado ao Armando também pela participação aqui no Beck.
Muito bem, se você gostou do vídeo dos cortes que eu separei para vocês da imprensa falando de Flamengo e Fortaleza e também do nosso adversário que pega o Cruzeiro nesse fim de semana, deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, tá bom? Vou trazer aqui agora para vocês as prováveis escalações para Fortaleza e Flamengo e também a arbitragem. O cara do VAR é o que mais me preocupa para Flamengo e Fortaleza, galera. Meu Deus. Bem, que Deus os ajude para que eles façam um bom trabalho, né, cara? Que eles não errem, né? Fortaleza e Flamengo entram em campo neste sábado, dia 25, às 19h30, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Fortaleza vem de 2 derrotas na competição. Na vice-lanterna, com apenas 24 pontos, o tricolor do PC precisa voltar a vencer em casa e contará com o apoio do seu torcedor. Aqui na matéria a gente já viu, né, que foram disponibilizados para a torcida do Flamengo 9.000 ingressos, tá? Nos cortes aqui da Band. O Lion vive um péssimo momento e é o time que mais acumula derrotas, 26 em todo o futebol brasileiro na temporada. Já o Flamengo, por sua vez, vem de 3 vitórias consecutivas e vai defender no Castelão o histórico de melhor visitante deste Brasileirão. Com 7 desfalques, o time de Felipe Luiz aposta no equilíbrio entre defesa e ataque para vencer o jogo que pode lhe render a liderança do Brasileirão. Lembrando que o Fortaleza também tem 7 desfalques. A transmissão será exclusiva do Premier, tá, galera? Escalações prováveis. Fortaleza do técnico Martim Palermo. 4 atletas voltam de suspensão e reforçam o Lion. São eles Gaston Ávila, Daverson, Adam Barreiro e Pablo Roberto. Por outro lado, o treinador Palermo não terá Lucheiro e Kusevich suspensos. A expectativa é se o treinador optará por um time com centroavante ou por um esquema sem jogador para a função. No meio-campo, Pierre pode ser uma das suas surpresas do Lion. A provável escalação do Fortaleza está na tela com Breno, Mancuso, Brites, Ávila, Gaston Ávila, Bruno Pacheco, Pierre, Lucas Sacha, Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Daverson. Quem está fora? Olha aqui, galera, todos os desfalques, né, do time do Fortaleza. João Ricardo, Lucas Crispim, Benevenuto, Matheus Pereira e Alanzinho estão no DM. Lucheiro e Kutsevich cumprem suspensão. Pendurados, Lucas Gasal, Pochettino, Lucas Prior, Lucas Sacha, Pikachu, Adam Barreiro. Flamengo do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz terá 7 desfalques para o confronto. O principal deles é o atacante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço. Também titulares no jogo da última quarta-feira contra o Racing, Pulgar e Carrascal vão cumprir suspensão. Léo Ortiz e Alexandro e De La Cruz ficaram no Rio de Janeiro. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl e Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. Quem está fora, a gente já falou acima, né, galera? São 7 desfalques, né? Arbitragem, é aqui que me preocupa. O árbitro principal é o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. O árbitro assistente 1 é o Guilherme Dias Camilo, de Minas. O árbitro assistente 2 é o Douglas Pagung, do Espírito Santo. O quarto árbitro é o Luiz Augusto Silveira Disney, de Santa Catarina. O VAR, é aqui que está o perigo, hein? Wagner Hillway. Esse cara é péssimo. O assistente do VAR é o Elton Nunes, de Santa Catarina. Galera, quando eu falo do VAR, é porque esse cara é muito ruim. Ele já errou em várias ocasiões, né? Então, a gente tem que ficar preocupado. Pode definir o resultado de um jogo, uma arbitragem ruim, né, cara? E uma interpretação, né, de algum lance. A classificação está na tela com Palmeiras com 61, Flamengo também 61. Os dois têm 28 jogos, Palmeiras 19 vitórias e o Flamengo 18. Porém, o Flamengo pega o Fortaleza, né? Que Fortaleza hoje, galera, é o vice-lanterna, ele tem 24 pontos na competição, é o 19º colocado, está afundado no Z4 e tudo indica que o Fortaleza este ano vai cair para a Série B. O último jogo da rodada é entre Palmeiras e Cruzeiro. Jogo amanhã,
às 20h30, tá? Aqui a chance do Palmeiras perder é grande, porque a gente sabe que o Palmeiras levou de 3 da LDU e precisa reverter ou tentar reverter a situação deles na Libertadores, né? Então, possivelmente, eles vão poupar também. Como o Flamengo tem 7 desfalques, eles também terão desfalques, né? Não sei se vão entrar com time misto, a reserva, tentando aí, pensando na Libertadores, né? Porém, se o Flamengo ganha hoje e o Palmeiras empata ou perde para o Cruzeiro amanhã, o Flamengo volta a assumir a liderança do Brasileirão e daí vai ser difícil o Flamengo ceder de novo essa liderança, né, galera? Se isso acontecer, a chance do Flamengo ser campeão brasileiro vai ser grande, né? Então, tomara que isso aconteça. Uma vitória do Flamengo hoje e uma derrota ou um empate do Palmeiras amanhã. Valeu, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!